Que nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre reserva de emergência, o que é, qual é a sua importância e como você pode montar a sua. Preparado? Então fica com a gente. A reserva de emergência nada mais é do que uma reserva financeira, ou seja, um dinheiro que você deixa guardado para ser usado em momentos específicos, como diz a palavra, uma emergência, um momento inesperado de urgência. Esse dinheiro, chamado reserva de emergência, não é indicado que ele esteja guardado dentro da sua casa, ou seja, em espécie, porque assim ele fica exposto à inflação, à desvalorização do dinheiro diante do decorrer do tempo. Ele fica exposto também a ações de assaltantes, de bandidos, e ele fica também exposto às suas vontades, ou seja, aos seus desejos consumistas. E a reserva de emergência também não é indicada que esteja aplicada em investimentos de longo prazo ou investimentos muito arriscados como criptomoedas ou ações na bolsa de valores. Então talvez você esteja me perguntando nesse momento: Maurício, aonde é que eu devo guardar então a minha reserva de emergência? Bom, sempre que eu penso sobre isso ou que alguém vem me questionar sobre onde guardar a reserva de emergência, eu penso em duas situações. Na vida, normalmente temos situações de emergência e situações de urgência, situações essas em que precisamos usar do dinheiro que nós temos guardado de forma imediata ou com grande agilidade. Para isso eu quero te dar dois exemplos para ficar mais claro. Vamos supor que você esteja doente e tenha ido ao hospital. Lá você precisa fazer um exame, você precisa comprar um remédio e você não tem um plano de saúde ou você não tem um dinheiro exato para fazer isso, ou um cartão de crédito, por exemplo. Nessa situação, você vai precisar de um dinheiro imediato, onde você vai precisar usar desse dinheiro. Você não tem como esperar, pois você está sofrendo, você está colocando muitas vezes a sua vida em risco. Então esse é um exemplo de urgência. Imagine uma segunda situação, que você trabalhe com o seu carro ou com a sua moto e por um descuido você sofre um acidente leve, mas o seu carro ou a sua moto ficou sem poder ser utilizado. E para isso você também precisa desse bem, com uma certa emergência, pois ele é a sua principal fonte de renda. Mas você consegue sobreviver ainda sem ele ou fazer outras coisas sem ele e você consegue aguardar alguns dias, mesmo que tenha sido uma emergência ou você precise usar ele como uma emergência. Com esse tipo de pensamento, é indicado que a sua reserva de emergência possa ser dividida em pelo menos duas situações. É mais indicado que uma pequena parte fique em uma caderneta de poupança. Eu indico, por exemplo, a Nubank, que tem rendido mais do que a própria poupança normal que dos bancos tradicionais, onde nessa conta poupança tenha uma quantia suficiente para uma despesa imediata, de urgência, que você precise usar e que você não possa recorrer à segunda opção. A segunda opção seria você deixar a maior quantidade da sua reserva de emergência em um título ou em um investimento que rendesse mais do que a poupança e que você tivesse a possibilidade de resgatar esse investimento o quanto antes, ou seja, que esse investimento tivesse uma liquidez imediata ou muito boa. E a dica que muitas pessoas indicam, e eu também, seria o título público Tesouro Direto, que onde você deixa seu dinheiro lá, ele rende mais do que a poupança, ele é corrigido sempre pela taxa Selic e você tem uma liquidez muito boa, geralmente do pedido até o dinheiro estar disponível na sua conta bancária, você tem a média de 3 dias de resgate desse dinheiro. Esses são os dois pontos principais onde você pode guardar a sua reserva de emergência, uma parte na poupança e uma parte no Tesouro Selic. Uma outra pergunta muito comum quando se fala de reserva de emergência é: Maurício, quanto eu devo ter na minha reserva de emergência? E a resposta que eu normalmente dou para as pessoas é: depende. Depende de dois fatores principais.
O primeiro deles, quanto que é o seu gasto mensal básico? De quanto você precisa por mês para manter as suas despesas básicas? Isso varia de pessoa para pessoa, de família para família. E a segunda questão seria, qual é a procedência da sua principal fonte de renda ou das suas principais fontes de renda? Veja bem, se você é um funcionário público estável, a probabilidade de você perder de um dia para o outro a sua fonte de renda, ela é muito baixa, quase que nula. E nesse caso, você é diferente de uma pessoa que porventura possa ser CLT, que tenha seu emprego com carteira assinada e esteja assegurada pelo INSS e pelas leis trabalhistas, que também é diferente de um empresário, de um empreendedor que precisa trabalhar para comer necessariamente, e se ele parar um dia, ele fica sem receber aquele dia, seja por qualquer motivo que for, doença ou qualquer outro problema. Você percebeu a diferença de tipos de pessoa? Baseado no seu tipo de renda ou de onde vem a sua renda e baseado na quantidade de gasto mensal básico que você ou a sua família tem, que você vai se planejar, estudar e montar a sua reserva de emergência. Normalmente, indicamos que você tenha no mínimo 3 meses dos seus gastos fixos mensais ali guardados, de forma que, caso você venha perder a sua principal fonte de renda de forma imediata, você tem uma reserva suficiente para te manter no mínimo 3 meses, até que você consiga resgatar ou ter uma nova fonte de renda. E no máximo entre 12 a 24 meses, ou seja, você ter um valor correspondente a 12 meses de trabalho guardado, investido ali na sua reserva de emergência. Para qualquer eventualidade, você está seguro. Mas note que não existe um valor certo ou uma maneira certa. Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada renda é uma renda. E daí a importância de você entender mais sobre finanças pessoais, de você mesmo conseguir entender a sua fonte de renda, entender os seus gastos e montar a sua reserva de emergência. Diz aí nos comentários, você já tem a sua reserva de emergência? Qual é a maior dificuldade para você montar a sua reserva de emergência? Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe seu comentário, deixe seu like caso esse vídeo tenha sido relevante para você, e caso você conheça alguma outra pessoa que também precise desse tipo de informação, compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.